A mensagem de hoje é quem você pensa que é. Como foi que você recebeu essa frase, esse título, hein? Como foi? Foi quem você pensa que é? Ou foi quem você pensa que é? Como foi que você recebeu? Não sei, talvez a forma que você recebeu vai dizer muito sobre a forma que você se vê, né? Já começa a pensar daí, né? Essa semana, orando para saber o que eu iria trazer para a igreja, eu creio que eu ouvi, né, nitidamente dentro de mim, quem você pensa que é. Porque eu acredito que a maneira que a gente pensa sobre a gente, a maneira que a gente se vê, ela afeta tudo na nossa vida. Afeta tudo. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas e também o nosso propósito, o nosso destino em Cristo, né? A nossa caminhada em Cristo Jesus. Porque se a gente se vê de uma maneira dificuldade, se a gente se vê para mais, a gente vai se sentir independente de Deus, vai fazer as coisas independentes de Deus. Talvez a gente ache até que a gente é o nosso próprio Deus. E isso é muito sério. Se a gente se vê para menos, para baixo, talvez a gente fique paralisado. A gente não saia do lugar e não consiga viver todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Então, o Senhor nos chama a ter uma visão equilibrada. Ele quer que nós nos vejamos como Ele nos vê. Ele quer que o que a gente pense sobre nós seja o que Ele pensa sobre nós. Amém? Amém? Então, diga, eu hoje vou mudar minha mentalidade e vou pensar o que Deus pensa ao meu respeito. Amém. Então, assim, muitos estudiosos, eles têm visto que a gente está numa crise de identidade. No meio de uma crise de identidade. Por quê? Por conta da internet, das redes sociais, a gente tem acesso a muita coisa, a muitas culturas, a muitas formas de viver, a muitos estilos de vida. E aí a gente olha e começa a comparar a nossa vida com a vida daquelas pessoas que a gente vê na internet, né? E aí, quantos aí querem ser dorameiros? São dorameiros, que se manifesta aí. Manifeste do jeito certo. Como é que o dorameiro se manifesta? Ah, tá. Tem vários aqui. Tem muita gente querendo ser coreano, né? Tem muita mulher querendo ser coreana para ser bem tratada lá pelos homens, né? Como as meninas lá da Coreia são. Graças a Deus eu sou bem tratada. Acho que meu marido é coreano, deve ter vindo de lá. Então, assim, a gente acaba comparando mesmo. A gente tem acesso a muitas coisas. E também existe uma pressão pelo sucesso, para você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, profissionalmente, fisicamente, né? Você tem que ter um corpo bonito, sarado. Então, você acaba tendo muitas pressões também para você prosperar, né? Você vê aquela pessoa lá com carrão na frente daquele prédio top, tipo de Dubai, né? Aqueles edifícios maravilhosos, e ela mostrando aquela riqueza toda. Às vezes foi um carro emprestado, viu, gente? E às vezes ali o prédio, ela só pediu licença para ficar ali fazendo fotos. Cuidado com o que você vê na internet. E aí a gente olha aquilo, acha que é tudo muito top, né? E a gente acha que é verdade, é uma coisa real. Muitas vezes não é real. E a gente compara a nossa vida com essas coisas e vai se entristecendo. Vai se entristecendo, enquanto o Senhor tem algo muito específico para você, muito específico para a sua vida. Então, o sucesso não significa o que a gente vê por aí, na internet. O sucesso, a maneira de Deus, é você estar vivendo o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida, amém? E você vai viver, em nome de Jesus. Outra coisa que tem se desfeito são os nossos valores, os valores tradicionais, né? E isso tira a estabilidade da gente, porque já se pensa em divórcio como uma opção, se pensa em aborto em algumas situações como opção, e isso é muito sério, gente. Isso não é para nós, isso não é para o povo de Deus. Nós temos uma identidade bem definida. Cristão é para ter crise de identidade?
Não era para ter, né? Mas tem muito cristão com crise de identidade. Porque a nossa identidade como povo de Deus é bem definida e ela está na palavra de Deus, está na Bíblia. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, sem a perspectiva de Deus e da sua palavra, nós temos uma crise de identidade. Então, crise de identidade é olhar para si, sem a perspectiva de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós nos colocamos no centro. E aí nós podemos incorrer em 2 erros. Ou na soberba, ou na inferioridade. E a soberba? Vamos falar sobre soberba aqui. O que é a soberba? A soberba, imagina aí uma pessoa que te convida para subir uma escadaria bem alta. E essa pessoa começa a te elogiar. Ai, você é muito maravilhosa, muito maravilhoso. Você é o melhor. Olha, você é tão bom e eu acho que as pessoas não estão reconhecendo você. As pessoas não estão reconhecendo a unção de Deus que está na sua vida. Ah, não, você não merece isso. Vamos lá, você merece mais. Você é tão top. E ela vai te elogiando e seu ego vai inflando e você vai subindo aquela escadaria. Quando ela chega lá em cima, ela, puf, te empurra. Lá de cima, você sai bolando. A soberba é exatamente isso. Eu fico com muito temor quando alguém começa, pastora, você é a melhor. Você é a melhor pastora, você é a melhor isso, não sei o que. Meu coração começa a inchar, né? Porque incha, gente. Eu não sei se você já sentiu isso, quando você é elogiado, quando você é reconhecido. Começa a inchar, começa a crescer, né? Aí eu, epa, peraí, que eu só sou o que sou por causa de Jesus. Na mesma hora, eu me lembro da história do jumentinho que carregou Jesus. Quem conhece já essa história? Quem já ouviu? Algumas pessoas. Para quem não ouviu, eu vou contar. Quem já ouviu, aguenta aí de novo, por favor. Né? O jumentinho, ele chegou lá na entrada de Jerusalém. Ele chegou e as pessoas aplaudiam aquele jumentinho e jogavam seus mantos no chão e levantavam ramos, né? E fizeram aquela festa, aquela entrada triunfal para aquele jumentinho. E ele se achou o máximo, né? Então ele chegou em casa, mãe, a senhora não sabe. Hoje, quando eu entrei em Jerusalém, foi uma festa, as pessoas jogavam os mantos no chão para me receber. E elas colocavam ali ramos também. Elas estavam ali muito felizes, muito admiradas com a minha pessoa. Aí a mãe dele vai e pergunta, mas, meu filho, você estava carregando alguém? Aí ele, mãe, eu estava carregando um tal de Jesus. Olha só. O jumentinho pensava que aquilo tudo era para ele, mas, na verdade, era só por causa de Jesus. Então, nós precisamos entender que sem Jesus, nós não somos nada e nós não somos ninguém. Ninguém. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Eu não sei você, mas eu tremo, né, quando eu leio esse versículo. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Então, o soberbo é aquele que tem uma visão exagerada de si mesmo, das suas capacidades, e tem uma percepção distorcida de superioridade em relação às outras pessoas. Ele se acha superior. Eu quero ler com você Daniel, do capítulo 4, versículos 30 a 33, a história de um rei soberbo. Olha só. Disse, acaso, isso é Nabucodonosor, ele disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade?
As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Eita, Jesus! A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. E aquele rei, ele foi comer capim com os bois. Ele ficou igual um animal por causa da soberba. Olha o que a soberba faz com o ser humano. Eleva para chegar lá em cima, a pessoa ter uma vida destruída, totalmente destruída. Mas em nome de Jesus, esse mal não pega aqui, amém? Não pega, em nome de Jesus. Soberba é quando eu acho que a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. O corpo é meu, minhas regras, eu faço com ele o que eu quiser. O dinheiro é meu, eu gasto ele como eu quiser. A empresa é minha, eu administro como eu quiser. O ministério é meu, eu lidero como eu quiser. Isso é a pessoa soberba. E a palavra diz que tudo o que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Então, tudo que nós recebemos vem do nosso Deus. Então, nós não podemos nos gloriar de maneira nenhuma. Engraçado, um dia eu fui fazer uma brincadeira aqui em cima, né? O Ministério de Louvor estava aqui, aí eu entrei, eu muito empolgada com eles, né? Muito admirada, porque eu gosto muito, eles são muito excelentes, são muito talentosos. Aí eu subi aqui, eu ia fazer uma brincadeira, eu disse, olha, que Ministério de Louvor top, mas chega, eu ia dizer, quem lidera esse ministério? Que eu lidero o Ministério de Louvor. Mas olha, veio bem aqui, ó, ficou enganchado na minha boca e não saiu, o Espírito Santo não deixou eu falar. Não deixou eu falar. Porque realmente eu não faço nada só. Quem sou eu, meu Pai? Eles é que ajudam o ministério a crescer. São os líderes dessa igreja que ajudam a igreja a crescer. Eles, meu Deus do céu, eles fazem tudo, eles têm feito hoje mais do que eu até, né? Faz escala, eles que organizam tudo, escolhem as músicas. Isso é tão maravilhoso porque Deus não chamou para a gente andar sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. Então, toda a glória, toda a honra tem que ser dada ao Senhor. Ao Senhor. E é Ele que reina e que governa. Então, tanto nas minhas falhas, liderando o louvor, quanto nos meus acertos, tudo isso é para a glória de Deus. Assim também é na sua vida, amém? Mas nós vamos saber aqui algumas características do soberbo. O soberbo, ele tem um sentimento de superioridade. Eles acreditam que são melhores ou mais importantes que os outros. Ele tem desprezo pelos outros, tendem a desvalorizar ou menosprezar as habilidades e opiniões alheias. Já pensou naquela reunião? Né? Ele acha que a ideia dele é a melhor, que ele é que sabe. Às vezes tem uma pessoa ali mais quietinha, né? Vai dar uma opinião, ele desconsidera. E às vezes Deus vai usar aquela pessoa para ajudar ele, aquela pessoa que ele desconsiderou. Né? Eu gosto tanto de uma frase que diz assim, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Porque às vezes a gente não percebe o que tem de bom. A gente despreza a aparência da pessoa, despreza e perde o conteúdo. Então, quantas vezes na minha vida Deus usou pessoas que para mim era difícil lidar para me abençoar? Quantas vezes Deus usou essas pessoas? Então, a gente não pode desprezar os outros. Dificuldade em aceitar críticas, não aceitam bem ser corrigidas ou criticadas e muitas vezes reagem de forma defensiva ou hostil. Essa pessoa soberba, ela não aceita ser corrigida. Então, esse é um indício de soberba. E todos nós precisamos, né, de correção, todos nós precisamos de direção.
Necessidade constante de reconhecimento. Buscam validação e elogios constantes e se frustram quando não recebem atenção. Falta de empatia. Tem dificuldade em compreender ou se importar com os sentimentos e necessidades dos outros. Falta de empatia. Está tão autocentrada que não consegue ver, não consegue perceber o outro. Incapacidade de admitir erros, relutam em assumir quando estão erradas, preferindo culpar os outros ou encontrar desculpas. Já pensou quando você foi corrigir alguém? Fulano, por que aconteceu isso? Por que você fez isso? Aí ele vai, não, mas foi porque Beltrano esqueceu outra coisa. Porque Beltrano, não sei o quê, fez assim. Então, ele vai sempre procurando um culpado. Vaidade exagerada, focam excessivamente na própria aparência, status ou realizações. Imposição de opiniões, acredito que suas ideias são as únicas corretas e tentam impô-las aos outros sem ouvir opiniões diferentes. Como é difícil lidar com uma pessoa assim, não é? É muito difícil. E essa pessoa tem a tendência a se isolar e também as pessoas se afastarem dela, porque é difícil conviver. Então, hoje, nós vamos encontrar um equilíbrio, amém? 1 Coríntios 4:7 diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Meu Deus, não temos do que nos orgulhar. Se Deus fizer assim, acabou nossa vida. Então, tudo que nós temos, nós recebemos de Deus e é Ele quem nos mantém. Nabucodonosor era um homem ímpio. Foi Deus que deu essa capacidade para ele de construir, de governar? Foi Deus que deu. E até o ímpio reconheceu, teve que reconhecer que foi Deus que deu. E por que então nós não vamos reconhecer? Em nome de Jesus, longe de nós vamos sim reconhecer em nome do Senhor Jesus que tudo que nós temos vem do Senhor. Olha, a que ponto chegou Nabucodonosor? Daniel 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor reconheceu, se humilhou e foi curado. Glória a Deus. Lucas 14:11 diz, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, talvez você está pensando, então agora eu vou me diminuir, né? Agora eu vou me humilhar, eu vou começar a me diminuir, a dizer que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. É assim? Será que é assim? É igual aquela música, né? Tem que ser assim, igual a música. Que ele cresça, quem conhece? Que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Tá aí, essa é a definição de humildade. É você elevar ao Senhor, fazer com que Ele cresça. Automaticamente, quando você engrandece o Senhor, você diminui. Você não precisa se diminuir. Você só precisa engrandecer ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Então, humildade não é você achar que você não é nada, que você não é ninguém. É você reconhecer que você não é nada, você não é ninguém sem o Senhor. Amém? E isso traz uma paz, gente. Porque a nossa dependência tem que estar nele. Enquanto a gente luta com a força do nosso braço, a gente não tem paz. A gente é agitado, a gente é ansioso. A gente precisa encontrar essa dependência no Senhor. Amém? Então, agora vamos falar um pouquinho do outro extremo, né? Da inferioridade. Inferioridade. Que é uma pessoa que se acha inferior. Ela tem baixa autoestima. A pessoa se sente menos valiosa ou competente do que os outros, muitas vezes se menosprezando. Então, ela se vê dessa forma. Ela acha que não tem capacidade, que não tem competência. Autocrítica excessiva,
vive se criticando, não consegue ver o que faz de bom, não consegue ver suas habilidades, dificuldade em aceitar elogios. Recebe um elogio, um elogio mais assim, simples que eu vejo. Ai, que blusa bonita, pastora. Ah, isso aqui foi lá da Shein, né? Estava bem baratinho lá. Então, assim, não consegue aceitar um elogio. A gente pode aceitar elogios, a gente pode dizer obrigada, né? Mas a gente dá glória a Deus. Sabe por quê? Muitas vezes a gente diz, olha, glória a Deus, toda honra e toda glória ao Senhor. Mas dentro do nosso coração, a gente está se achando, a gente está sendo soberbo, né? Como muitas vezes, né, a gente não recebe aquele elogio, né? Ou recebe aquele elogio da glória a Deus, mas no nosso coração a gente está se achando top, né? Ou inferior. A gente tem que ter esse cuidado. Comparação constante com os outros. A pessoa inferior, que se sente inferior, ela fica se comparando e se sentindo inferior. Medo do julgamento, não consegue fazer as coisas pensando no que os outros vão falar, temendo a crítica ou ser rejeitada. Evita desafios. Pode evitar tentar fazer coisas novas ou assumir responsabilidades por medo de fracassar ou parecer incompetente. Essa pessoa está deixando Deus governar a vida? Não está, de maneira nenhuma. Dependência de aprovação alheia. Busca constantemente a aprovação e validação dos outros para se sentir valorizada. Ansiedade social, não se sente desconfortáveis em ambientes sociais. Dificuldade de tomar decisões e postura defensiva ou agressiva. Já viu aquela pessoa que você vai conversar e ela está sempre assim na defensiva? Parece que tudo que você fala, você está criticando ela, julgando ela, e ela não recebe, fica na defensiva. Pode ser um sintoma de inferioridade. Mas na Bíblia, nós temos um grande homem de Deus que tinha esse problema, né? Ele tinha esse problema. Então, assim, tem solução também. Tem tanto para o soberbo como aquele que se sente inferior. O Senhor não vai te desprezar por causa disso. Ele só quer alinhar a sua visão. Então, Moisés é esse personagem que se sentia inferior. Deus chamou ele na sarça ardente, né? Ele teve aquela experiência incrível da sarça ardente. E ele disse, Moisés, eu tenho visto o meu povo, a opressão que meu povo tem vivido lá no Egito. Deus disse para ele, Moisés, eu estou te levantando como um libertador, aquele que vai tirar o meu povo do Egito. E aí Moisés disse, mas eu, Senhor, quem sou eu? Eu não tenho capacidade para isso. E Deus disse, mas Moisés, eu vou com você, eu estou com você, eu sou Deus com você. E aí nessa hora Moisés disse, ô glória, eu vou agora. Foi? Não. Ele disse, mas se eles não acreditarem que o Senhor está comigo, Deus, o que eu vou fazer? E aí Deus, com muita mansidão, disse, mas eu vou operar milagres. Aí começou a fazer um monte de sinal de milagre para Moisés ver, né? Eu vou operar milagres, quando você estiver falando, vai acontecer milagres, sinais, maravilhas. O povo vai acreditar. E agora ele acreditou? Porque ele viu os milagres. Ele acreditou? Não acreditou. Aí, nessa hora, ele disse, mas eu sou pesado de língua, Senhor, eu não sei falar. O povo não... haja paciência, né? Mas Deus tem tanta paciência. E aí ele, mas eu não sei falar, como é que vai ser isso e tal. Moisés, quem fez a boca? Fui eu que fiz a boca. Eu vou colocar as palavras na tua boca. Eu vou te ensinar a falar. Eu vou dizer o que você tem que falar. E aí? Agora ele vai? Aí ele diz, Senhor, chama outro. Meu Deus, às vezes a gente faz desse jeito com Deus, não faz? A gente faz desse mesmo jeitinho com Deus. E nessa hora que ele disse, Deus, chama outro, Deus se irritou com Moisés. Deus se irou com ele. Porque estava claramente ali, ele dizendo, Senhor, o Senhor errou quando o Senhor me fez, você não está vendo? Chama o outro, que o outro o Senhor fez direito. A mim o Senhor não fez não, o Senhor errou. O Senhor foi injusto comigo. Deus se irou com Moisés.
se irou. Então, não fique fazendo isso com você mesmo. Não fique dizendo, Deus, o Senhor errou quando me fez, olha para mim, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei falar, não tenho habilidade de fulano, não sei o quê. Você não tem habilidade de fulano, mas você tem a habilidade que Deus te deu. E outra, suas limitações também podem ir além. O Senhor pode te ensinar o que você não sabe. Meu Deus, quantas coisas o Senhor me ensinou que eu não sabia fazer. Eu digo que eu só me formei na faculdade por causa do Senhor. Porque às vezes eu estava lá no estágio, eu estava apavorada. E aí eu ligava para o pastor, e agora o que eu faço? Ele disse, olha, o Espírito Santo está aí com você, peça ajuda a ele, me ensina, Espírito Santo. E aí eu pedi ajuda do Espírito Santo, ele me ensinava. Então é a nossa dependência no Senhor, ele pode nos levar além, além, além. Mas ele não quer que a gente diga, eis-me aqui, envia aquele ali, não. Tá certo? Mas Deus é tão misericordioso que quando Moisés disse isso, em Êxodo 4, 14, o Senhor diz, então, tudo bem, que olha só, respondeu, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então, o Senhor se irou com Moisés. Mas, a partir daí, ele fala sobre Arão, que Arão ia ser uma ajuda para ele, ia ser um porta-voz dele, já que ele não estava acreditando que Deus podia ensinar ele a falar. Então, ele disse, então, tá aí, Arão vai te ajudar, ele vai falar no teu lugar. Então, muitas vezes, a gente age dessa forma. Só que a gente não tem nem coragem de pedir ajuda a uma pessoa. Né? Então, se você não está conseguindo crer no que Deus pode fazer através da sua vida, peça ajuda a alguém. Peça ajuda, que Deus vai usar essa pessoa para te ajudar. Amém? Você não está irritando Deus, não, tá? Às vezes Deus está lhe chamando para servir na célula, para servir no ministério da igreja, para tirar aquele projeto que está lá empoeirado da gaveta, e você nada. Será que você está irritando a Deus? Não irrite ao Senhor, creia no que Ele tem para a sua vida. Moisés estava focado nas suas limitações e não na grandeza de Deus. Mas hoje você vai crer na grandeza de Deus, você vai saber exatamente quem você é em Cristo, amém? Então, quando você se importa mais com o que os outros pensam de você do que com o que Deus sabe sobre você, você perde a perspectiva sobre o que realmente importa. Christine Kane, essa frase. Você perde a perspectiva do que importa. Você está tão focado no que as pessoas pensam de você que você não se preocupa com o que Deus pensa ao seu respeito, do que Ele sabe ao seu respeito. Deus nos chama para viver uma vida diante dEle, fazer tudo como se Ele estivesse ali, que Ele está. Né? Ele está olhando tudo o que a gente faz, tudo o que a gente vive. Então, a gente precisa viver essa vida diante do Senhor, com temor a Ele e não temor dos homens. Porque muitas vezes a gente está com medo das pessoas e não está com temor de Deus. Ele não quer isso. Ele quer que a gente viva uma vida equilibrada, tenha uma visão equilibrada. Uma visão equilibrada. Em Romanos 12:3 diz, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Não podemos olhar simplesmente para as nossas habilidades ou limitações, mas para o Deus que habita em nós e nos deu essas habilidades. Declare comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Essa é uma frase de Kenneth Hagin. E essa é uma realidade sobre as nossas vidas. Hoje eu vou listar, eu quero declarar aqui junto com você, uma série de coisas que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos e que nós podemos fazer. Mas isso vai ser uma lição para casa, para você fazer também em casa. Nós vamos disponibilizar essa lista de versículos
no nosso site da igreja e você vai pegar esses versículos e você vai declarar sobre a sua vida. Você vai declarar para que você saiba quem você é em Cristo, o que você pode fazer. Você vai declarar diariamente, sempre que você quiser. Aqui nós vamos dar em dose única, mas em casa você vai declarar. Gente, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Fez a diferença na minha vida, faz a diferença, porque eu creio que o Senhor quer cada vez mais que eu saiba quem eu sou em Cristo, assim como você também. Assim como você também. Eu recebi cura sobrenatural, declarando a palavra de Deus, declarando os versículos que falam sobre cura na minha vida. Num determinado período da minha vida, eu tive que tomar uma medicação e disseram que eu ia ter que tomar sempre, para sempre, aquela medicação. E toda vez que eu ia tomar aquela medicação, eu dizia: Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu já estou curada. Eu creio que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores. Pelas tuas pisaduras eu fui curada. E eu tomava aquela medicação. Não deixei de tomar, né, por conta minha. O próprio médico tirou num determinado dia. Mas eu declarava todos os dias a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, ela é poderosa, amém? E você precisa declarar essas verdades sobre a sua vida, porque é a verdade sobre você. O nosso Deus não deixou a gente aqui desorientado. O fabricante fez um manual, não é? Toda coisa que a gente compra não tem um manual de instrução, porque o fabricante faz, assim também é o nosso Criador. Nós somos criados por Deus e nós temos um manual de instrução, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E é viva, é uma palavra viva. Então você vai declarar essas verdades sobre você. Em nome de Jesus, eu vou citar, que você vai receber aí tudo que eu vou dizer e nós vamos declarar essas verdades, amém? O que a Bíblia diz que você é? 2 Coríntios 5,17 diz que você é nova criatura, amém? Você recebe, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Efésios 4,24 diz que você foi criado em verdadeira justiça e santidade, amém? Aleluia! Romanos 8,16, 17 diz, você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, amém? Olha só, você tem tudo que o Pai tem, amém? Apocalipse 5,10 diz que você é rei e sacerdote para Deus o Pai. 2 Coríntios 5,21 diz que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi justificado, você foi lavado em Cristo Jesus. Em Deuteronômio 28,8 diz, você é abençoado em todas as coisas. E onde você põe a mão, há prosperidade, porque você ouve e obedece ao Senhor, amém? Onde você põe a mão, a prosperidade, porque você ouve e obedece ao Senhor. 1 Coríntios 1,2 diz que você é santificado em Cristo. Romanos 8,37 diz que você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 5, 13, 14 diz que você é sal da terra e você é luz do mundo. Em nome de Jesus, você está aqui nessa terra para fazer a diferença. Você está aqui nessa terra para levar a palavra de Deus, para falar de Jesus, para levar exemplo de uma vida íntegra, de uma vida santa. Amém? Você é geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9, você tem um dono, você pertence a Deus. Às vezes o inimigo fica falando na tua mente que você pertence a Ele, você não pertence a Ele, você pertence ao Pai, em nome de Jesus, aleluia. Você é morada de Deus no Espírito, Efésios 2:22, Deus habita em você. Você não está sozinho em nenhum lugar que você vá. Salmos 28:7 diz que você é forte, porque o Senhor é sua força, a força da sua vida. 1 João 4:4 diz, maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Romanos 1:7 diz, você é amado de Deus. O Romanos 8:1 diz que você é perdoado e livre de toda condenação. Então, se o inimigo está te condenando por algo que você fez, deixe para trás essa condenação, porque você é perdoado. Se você
se arrependeu, pediu perdão a Deus, ele é fiel e justo para lhe purificar, para lhe perdoar e lhe purificar de toda injustiça. Amém? Romanos 6,14 diz que você é livre do domínio do pecado. Gálatas 3,13 diz você é livre de toda maldição, em nome de Jesus. Colossenses 1,13 diz você é livre do diabo, porque foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. 1 Pedro 2,24 diz que você é curado pelas pisaduras de Jesus, então receba a cura em nome de Jesus. Salmos 34,7 diz que você é guardado pelos anjos de Deus. Você não precisa ter medo, em nome de Jesus, você é tudo que a Bíblia diz que você é. Esses dias eu estava escutando o pastor Cirilo, Antônio Cirilo, num podcast, e ele disse que foi fazer um evangelismo num bairro popular. E uma certa mulher converteu e o marido dela ficou endemoniado e disse que ia matar ele, começou a ameaçar ele de morte. E como ele era um líder lá naquele lugar, ele tinha que cumprir o que disse. Então o pastor Cirilo disse que depois começou a ir para esse bairro com tanto medo, tão temeroso, ele disse que ia tremendo de medo, mas ele ia. E aí, um dia, ele chegou nessa casa que estava tendo uma célula, uma reunião, e ele disse que o corpo dele doía, ele todo dolorido, ele com tanto medo, e ele sentiu, não, eu preciso orar agora. Aí ele subiu lá para um quarto e começou a orar, ele disse que se jogou na cama, começou a orar, começou a clamar ao Senhor. Aí ele disse que sentiu assim, a cama afundar. Como alguém, ele tinha trancado a porta do quarto, ele entrou, trancou a porta, ele sentiu a cama afundar, como se alguém sentasse na cama. Aí ele ouviu assim, eu não já te disse que eu estaria com você até o fim dos tempos? Que eu estaria com você todos os dias até o fim dos tempos? Jesus, a presença de Jesus, nessa hora eu não preciso ter medo, Jesus está comigo. E aí quando ele desceu, aquele homem que ia para matar ele, já estava até armado, ele ficou 1 hora escutando ali aquela reunião de célula, e ele disse que, meu Deus, no final ele foi lá conversar com ele. Ele disse, olha, eu estou aqui há 1 hora só observando tudo, assim, sem ninguém ver, E ele disse, e como que eu poderia matar um homem de Deus como você? E glória a Deus por isso. Então, o Senhor está conosco, a gente precisa ter essa consciência, em nome de Jesus. Agora, o que é que a Bíblia diz que você tem? Não se preocupe em anotar, porque eu vou deixar esses versículos para você no nosso site. Diz assim, em Romanos 8, 16, 17, você tem tudo que pertence ao Pai. Amém? Lucas 10, 19, você tem toda a autoridade sobre o poder do diabo, em nome de Jesus. Então, quando você estiver orando, ore sabendo que você já tem autoridade. Não tenha medo, você só precisa crer nessas verdades que eu estou dizendo aqui. Você só precisa se apropriar, tomar posse dessas verdades. E às vezes é um processo, então você tem que declarar isso na sua vida sempre, amém? Você tem saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à sua tenda, amém? Salmos 91, 10. Isaías 54, 17 diz que você tem a proteção de Deus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma arma forjada é arma de fogo também, viu? Nada contra você prosperará em nome de Jesus. Devido ao Espírito Santo, você tem orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra. Atos 1,8 diz que você tem poder para testemunhar de Cristo. Marcos 16, 17, 18 diz que você tem autoridade em Jesus para curar enfermos e expelir demônios em nome de Jesus. 1 Pedro 3,12 diz que você tem as suas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às suas súplicas. Quantas vezes você ora e acha que Deus não está te ouvindo? Você tem sim as suas orações ouvidas no nome de Jesus. Tiago 5,16 diz que muito podem e tem eficácia as suas súplicas, porque você é justo em Cristo Jesus. Amém? Você tem vitória em todas as áreas da sua vida por meio de Jesus, seu Senhor. 1 Coríntios 15, 57. Você tem liberdade no Espírito. 2 Coríntios 3, 17. Você tem vida em abundância. João 10, 10. Romanos 5, 5 diz que você tem o amor de Deus sendo derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Você tem a vida eterna. Amém? 1 João 5, 13. Você tem toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Jesus. Efésios 1:3. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E agora, o que a Bíblia diz que você pode? Você pode amar. Então, se você acha, é tão difícil amar aquela pessoa, você pode amar, porque você já tem o amor de Deus derramado no seu coração. Romanos 12:10. Você pode perdoar. Colossenses 3:13. Você pode em tudo dar graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Então, quando as coisas não saírem como você quer, você pode sim dar graças a Deus, você pode agradecer. Você pode vencer o mundo através da vitória que vence o mundo, que é a sua fé. João 5:4. Você pode pedir o que quiser segundo a vontade de Deus e lhe será feito. 1 João 5:14-15. Você pode vencer a aprovação. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas você pode vencer a aprovação. Tiago 1:12. Você pode vencer a tentação. 1 Coríntios 10:13. Se você está se sentindo tentado, você pode vencer em Cristo Jesus. Filipenses 4:13 diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E isso não é apenas sobre realização, você pode realizar todas as coisas, mas é sobre você ter contentamento. Quando você estiver passando por uma dificuldade, por uma aflição, seja na abundância, seja na escassez, você pode ter paz, você pode ter contentamento em Cristo Jesus, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Aleluia, não é na sua força. Não é na sua força, é simplesmente porque você é filho. Você é filha de Deus. E o Senhor tem todas essas promessas, todas essas verdades ao seu respeito. Eu quero agora te convidar a ficar de pé.